Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Já está resolvido. Pessoal, boa tarde então a todos e a todas de novo. Para quem não conhece, essa aqui é a Eliana Sericato da Silva, né? Ela é acadêmica aqui de nossa, acadêmica de pós-doutorado aqui da nossa universidade. Na verdade, pós-doutorando não é acadêmico, né? É pesquisador. Tem outros status, até porque pós-doutorado não é título, né? Estágio pós-doutorado. E a Eliana é prata da casa, se formou em economia em Cascavel, fez mestrado aqui conosco, e depois foi fazer doutorado lá em Uberlândia. Andou pelo centro-oeste inteiro, pelo que eu vi aqui, eu não vou ler tudo isso aqui que vai demorar, e agora voltou aqui a casa, né? Bom filho a casa forma, como diz o ditado. E hoje ela vai falar sobre a pesquisa de doutorado, né, Eliana? Que é a heterogeneidade estrutural, que também é uma temática que nós estamos explorando no pós-doutorado dela, agora com foco mais na região sul do Brasil, em especial na parte de fronteiras. Eu vou passar a palavra para você, Ariana, lembrando, pessoal, que essa conferência pode ser vista depois nas redes sociais, certo? Fica com quem? Então, obrigada, professor Jandir. Então, boa tarde a todos. Boa tarde também a quem está acompanhando pela internet. Agradeço, professor, pela apresentação. Como ele falou, sou da casa, então me sinto feliz em estar aqui novamente, né? Nesse auditório, que infelizmente está aí com alguns problemas técnicos, né, Galães? Mas foi aqui que eu apresentei a minha qualificação e a minha defesa de mestrado. Também depois apresentei os resultados da minha dissertação num evento que teve seminário de altos estudos, e agora estar aqui apresentando alguns resultados da minha tese também me faz muito feliz e muito satisfeita em estar compartilhando. Aqui a ideia não é só uma palestra, sim, é compartilhar algumas questões com vocês e algumas experiências. Então, uma primeira parte que seria apresentar parte da minha tese, não é ela por inteira, né? Algumas experiências que também, quem sabe, sirva para vocês também. A ideia aqui é mais, como eu falei, compartilhar algumas questões, né? Então, o tema dessa apresentação é a heterogeneidade estrutural e dinâmica da indústria de transformação brasileira. Como eu falei, uma parte da tese seriam os 2 capítulos de resultados, né? Esse trabalho foi orientado pela professora Marisa Azevedo dos Reis Botelho, né, minha orientadora de doutorado na Universidade Federal de Uberlândia. E aqui falar um pouquinho para vocês sobre esse conceito da heterogeneidade estrutural. A heterogeneidade estrutural é um conceito antigo, né, que lá da década de 50 foi muito utilizado pela CEPAL, autores da CEPAL, mas que nos dias de hoje também tem uma relevância no sentido de trazer uma nova abordagem, né, uma visão, né, e tentar entender como que a heterogeneidade ela se alterou, se ela melhorou ou não, né, qual que é a configuração dela nos dias mais atuais. E no caso também, na minha pesquisa, seria então olhar no enfoque das empresas por porte, né? E aí o conceito, né, definido ali pela CEPAL seria que essas seria então uma diferença, né, ela definida aí, configurada, sempre que houver então amplas diferenças no fator de produtividade do trabalho e na concentração produtiva em alguns setores. E essas diferenças, então, elas devem ser aí significativas ao ponto, então, de promover uma clara segmentação do sistema produtivo e do mercado de trabalho em estratos, então, com padrões de remuneração ou condições tecnológicas bastante diferentes e com tendências aí de ampliação ao longo do tempo. Ou seja, né, tentar entender ou verificar essas diferenças, principalmente na questão produtiva, né, que é o que foi buscado compreender. Nesse contexto, então, os problemas de pesquisa foram, então, buscar responder, né, qual o comportamento da heterogeneidade estrutural entre os portos da indústria de transformação brasileira, qual o grau de especialização e desigualdade produtiva entre as faixas de tamanho das empresas e qual o desempenho da produtividade do trabalho entre
entre e intraportes da indústria de transformação brasileira. E como objetivos para, né, atingir e também auxiliar nas respostas dessas questões, seria, então, apresentar um panorama da indústria de transformação brasileira por porte, no período aí de 97 a 2018, examinar indicadores que evidenciem a manifestação da heterogeneidade estrutural na indústria de transformação brasileira e aspectos da disparidade entre os portes das empresas e as relações setoriais, e também identificar os distintos fatores que atuam no crescimento produtivo aí da indústria de transformação do Brasil, né, por parte de tamanho das empresas entre os portes e intraportes. Então, uma das diferenciais da tese, né, além do período, além do contexto, né, da análise por porte, também foi a questão do intraporte, que é algo que é pouco utilizado, né? Análise da heterogeneidade estrutural para as empresas, né? Na análise de tamanho de empresa, é pouco usado. Alguns trabalhos foram identificados e constam na literatura, mas que analisam essa diferença entre portes e intraportes, né, para esse período não foi identificado. Então, a busca, né, da tese foi tentar trazer essa contribuição, né, de uma análise também intraporte, verificando se há realmente as diferenças. As classificações de dados e bases de dados utilizadas, então a classificação do tamanho de empresa foi utilizado pequena empresa de 1 a 99 empregados, né? Essa classificação foi feita dessa forma pela disponibilidade de dados, né? E também para conseguir fazer análise, as médias de 100 a 99, de 100 a 499 empregados e as grandes de 500 ou mais pessoas ocupadas. Foi utilizado aí o termo, então, pequena empresa, agregando, como eu falei, a micro e pequena, né, devido aí à desagregação da PIA, né, a pesquisa industrial anual. E utilizou-se aí as 24 divisões setoriais pertencentes à indústria de transformação, da KNAI 1.0 e 2.0, aqui precisou fazer também uma compatibilização, dado o período, né, que houve uma mudança ali em 2007, então precisou fazer a compatibilização dos setores, também perdeu-se alguns, né, por conta disso, e também utilizou-se a classificação da intensidade tecnológica na parte da análise. A base de dados que foi utilizada, então, né, foi a PIA, e necessitou-se uma tabulação especial, que aí aqui também vou tentar explicar, porque às vezes alguém pode também necessitar ou acabar solicitando. Por que utilizou-se essa tabulação especial? Porque esses dados não são divulgados da forma que foi utilizado, né? Por que é o diferencial? Aqui utilizou-se tanto a faixa, né, os dados das empresas por faixa de tamanho e setor. Então, essa combinação não é disponibilizada. Então, é necessário fazer um pedido ao IBGE, né, com já a tabulação com os dados que serão, então, necessários. E aí, eles fornecem essa tabulação. Isso também acaba gerando um diferencial para o trabalho, porque essa tabulação, de certa forma, não é disponível, então é algo específico para a pesquisa. Tá? Então, eu explico porque, às vezes, né, se alguém também necessitar, os dados são gratuitos, é só fazer a solicitação para o IBGE. No caso, a proposta original da minha tese, do meu projeto de tese, era trabalhar com microdados. Não foi possível por conta da pandemia. Então, depois eu vou comentar aí na questão das experiências com vocês. Mas o que foi possível, então, o possibilitou foi a tabulação especial, que aí foi encaminhada, né? Aí foi tudo feito remotamente, né? Não, agora os microdados precisa-se ter acesso à sala de sigilo, né? Que é no IBGE no Rio de Janeiro. E o período de análise foi 97 a 2018, buscou-se um período amplo, né, aí para analisar as mudanças, né, porque a ideia da heterogeneidade estrutural é verificar se ocorrem essas mudanças e se essas mudanças também têm uma tendência de aproximar a produtividade das empresas em relação ao tamanho, né, então, por isso também buscou utilizar um universo ou um período maior aí para essa análise.
Como métodos, foi utilizado em um dos capítulos que eu vou apresentar para vocês, né, que é o capítulo mais descritivo, né, utilizou-se a produtividade relativa interna, que é calculada a partir do quociente da produtividade do trabalho de cada segmento da empresa, ou seja, das pequenas e médias, em relação às grandes. Essa produtividade relativa interna, ela tem a ideia, né, o objetivo de verificar qual que é a participação, né, da produtividade da pequena e da média em relação à grande, para verificar se a distância entre elas se aproxima, né, ou se distancia. O coeficiente de variação, né, foi utilizado aí com o objetivo de identificar a permanência da heterogeneidade da produtividade do trabalho de cada porta em relação aos setores industriais. O coeficiente de reestruturação também foi utilizado aí para buscando analisar as mudanças estruturais ocorridas no período de 97 a 2018. Aqui foi utilizado tanto o período integral, né, de 97 a 2018, como subperíodos, 97 a 2007 e 2007 a 2018. Foi feito essas três períodos. Período total, né, completo, e os subperíodos, para os portos da indústria de transformação e seus respectivos setores. E o índice de Gini, que também foi utilizado com o objetivo de verificar o grau de desigualdade dos níveis de produtividade do trabalho, de acordo com os setores de cada porte das empresas da indústria de transformação nos anos de 97 e 2018. Então, o índice de Gini foi feito somente para esses 2 anos. O coeficiente de variação foi feito para 97, 2007 e 2018. E aqui também é importante comentar, né, que foi utilizado para a variável base, né, que foi utilizado para esses coeficientes e métodos, foi a produtividade do trabalho, que foi então obtida através do valor da transformação industrial pelo pessoal ocupado. Então, também foi captado, foi, né, calculado. Sabe-se que não é a melhor variável, a melhor forma de cálculo, porque existem também várias, mas é uma das mais utilizadas, e também ela possibilita uma desagregação, né? Ela é decomposta setorialmente, e também é possível, né, fazer uma decomposição aí pelo período de análise. Então, por isso também optou-se por esse método, né, ou por essa forma de cálculo para a produtividade do trabalho. Como resultados desse capítulo mais descritivo, né, verificou-se que o segmento das pequenas e médias representou aí 98,2% do total das empresas da indústria de transformação e 65,7% dos ocupados no ano de 2008. Mesmo tendo esse destaque, né, tanto no número de empresas quanto na ocupação, elas também acabam representando pouco, né, aproximadamente metade da produtividade das grandes. Então, esse que é digamos, o problema, né? Essa diferença muito grande da produtividade das pequenas e médias em relação às grandes. E as grandes, elas representam aí, mesmo tendo essa alta produtividade, elas têm um percentual pequeno, né, em relação aí do número de empresas, apenas 1,8% e 34,3% do pessoal ocupado em 2018. E pela análise, né, descritiva daqueles métodos já comentados, verificou-se que as diferenças entre os portes, elas se mantêm acentuadas nesse período analisado, né, indicando aí uma persistência, então, da heterogeneidade estrutural no período, e no período mais recente, né, houve uma redução. Essa redução, vamos ver aí com os próximos resultados, que tem uma parcela das pequenas, né, que diminuiu, no entanto, também percebe-se que aumentou a produtividade das pequenas, mas houve uma queda da produtividade das grandes. Então, isso também não seria o esperado, né, o ideal. Essa redução, como eu coloquei aqui, né, que houve essa redução da heterogeneidade estrutural mais recente, né, então teve o aumento aí das pequenas e a queda das grandes. Os resultados dos coeficientes de variação, reestruturação e índice de Gini também reforçam a evidência da existência da heterogeneidade, que era um dos objetivos aí do trabalho. Então, verificou-se que realmente existe, né, tem essa evidência, e aí, a partir dessa constatação, também buscou-se verificar como ela está organizada e estruturada. E a dispersão produtiva das pequenas e médias, ela foi maior. Além disso, as empresas de maior porte, elas foram as que mais se reestruturaram aí nos 3
períodos analisados. Como eu falei para vocês, o coeficiente de dispersão foi feito para os 3 anos, né? Foi feito para 1997, 2007 e 2018. Aqui o resultado da produtividade relativa interna, né? Então, é possível verificar que a relação, né? A gente percebe aqui que a participação das pequenas e médias, elas cresceram, então isso é positivo, porque demonstra que elas têm um aumento da sua produtividade em relação às grandes. Aqui sempre é o resultado, né, da produtividade de cada uma, da pequena em relação à grande e da média em relação à grande. Né? Por isso que a gente queria verificar, já que sabe-se, né, é sabido que as grandes têm maior produtividade. Aqui os resultados do índice de Gini, então, também evidenciaram que a desigualdade entre os portes diminuiu de 97 para 2018, né? Percebe-se ali que as curvas, cada uma das curvas é o tamanho da empresa, então a primeira ali, o azul mais clarinho seria as pequenas, né? Em pequenas, as micro e pequenas, o azul mais forte ali, então as médias, e o cinza, então, as grandes. Então a gente percebe que as curvas, né, elas se aproximam, então isso caracteriza que a desigualdade entre os portes diminuiu, no entanto, aumentou a desigualdade intraporte, porque o resultado do índice de Gini para os 3 portes aumentou em 2018. Então, isso caracteriza um aumento da desigualdade intraporte. O outro capítulo que eu vou apresentar para vocês, então, foi feita uma decomposição da produtividade do trabalho da indústria de transformação brasileira usando o método de shift share. E os componentes utilizados, então, foram a realocação interna, a realocação estática e a realocação dinâmica. A realocação interna, ela vai, então, demonstrar que, quando for positivo, né, houve um aumento ali da produtividade setorial. A realocação estática, ela demonstra, então, né, que quando o emprego se desloca para outros setores de produtividade maior que a média, e a realocação dinâmica, ela vai demonstrar ali quando o emprego, então, vai se deslocar para setores onde a produtividade é crescente. Aqui os resultados, né, um resumo dos resultados por meio do gráfico. E aqui eu vou comentar alguns dos principais resultados. Né? O Shift Share foi utilizado com o objetivo aí de compor a mudança de um agregado, no caso, né, aqui a produtividade do trabalho, em componente estrutural, né, refletindo mudanças na composição do agregado e mudanças dentro das unidades individuais que compõem esse agregado. Então, esse foi o objetivo de utilizar esse método. Os resultados aí das decomposições, elas reforçam as evidências dos indicadores da análise descritiva, que eu já comentei. Então, a gente verifica que esse método, ele enfatiza e reforça aquilo que foi encontrado através da análise descritiva, né? E, pois, indica aí que os efeitos mais significativos para os diferentes portes foi a realocação interna, né? Que a realocação interna é essa barrinha azul, né? Que é bem visível em todos os resultados, tanto entre portes quanto intraportes. E verifica-se também que isso ocorreu em todos os tamanhos, né, todos os portes, para as pequenas, médias e grandes, mas também a gente verifica que teve um resultado mais significativo em alguns casos para as pequenas. Né? Então, a gente verifica que isso também foi um resultado positivo aí observado, né? Além disso, as pequenas, então, apresentaram melhor desempenho da mudança estrutural em relação às demais, né, aos demais portes e também intraporte, só que aí ressalta-se que esse resultado positivo, né, como eu falei anteriormente, que significa aí uma convergência perniciosa, que a gente, né, verifica aí na literatura. O que isso significa? Significa que as pequenas melhoraram, no entanto, as pequenas e médias, né, obteram maior produtividade, no entanto, as grandes diminuíram produtividade. Isso não é o ideal, não é o buscado. Né? Então, isso não é um resultado totalmente positivo, né? Porque a ideia é que as grandes não deixem ou não percam, né, a sua produtividade. E aqui, já caminhando para a segunda parte, né, seria trazer algumas experiências, né? Como eu falei para vocês, a ideia, né, a proposta original, né, pelo menos no meu projeto de tese, era trabalhar com os microdados, né,
Aí eu teria acesso a todas as empresas, enfim, né? Porque não, o que acontece? Com a lei de sigilo, a gente não tem acesso às empresas, né? A gente não tem, principalmente as micro, né? Então, como eu estou trabalhando por porte, né? Eu perco muitos dados dessa forma. Então, tendo acesso à sala do sigilo, eu teria acesso a todas, né? Conseguiria utilizar todas elas nos cálculos, e a partir do resultado, poderia ali omitir ou não, né? Porque eles também não aceitam resultados 0, 1 ou até 2, se eu não me engano, você também tem que excluir, tá? Porque é uma questão de identificação, né? Não se pode identificar. Também eu não saberia quais empresas são, porque os CNPJs também são omitidos, mas eu teria a relação de todas as empresas. Então, isso também era o que nós buscávamos, eu, né, minha orientadora aí na primeira ideia. Mas, antes da pandemia, eu tive a experiência de ir na sala do sigilo, então essa fotinho do canto ali é a entrada ali, né, porque lá a gente não pode entrar com nada, né, então na sala do sigilo mesmo, são só os computadores sem acesso à internet, nós não podemos entrar com nada, nem sair com nada, né? Tudo que é feito lá fica lá, né? Mesmo os cálculos, enfim, depois são analisados, e aí, se estiver tudo de acordo, são liberados. Mas no momento da pesquisa, nada sai com o pesquisador, né? Tudo fica lá na sala de sigilo. Como que é o processo? Precisa se montar o projeto, como se fosse o projeto da tese ou da dissertação, né? Ou da pesquisa, só que bem detalhado com as variáveis, o período, tudo certinho para que eles aprovem se isso está de acordo também com a questão do sigilo ou não, né? Aí a pesquisa aprovada, aí sim é marcado o período de uso da sala. Nesse caso, do uso da sala de sigilo é pago, né? Então se paga um valor de acordo com a necessidade dos dados. Não se paga os dados, se paga, sim, o trabalho dos pesquisadores, dos técnicos, né, do IBGE, para organizar esses dados que serão liberados. Porque o pesquisador só vai ter acesso aos dados que ele solicitou, do período, das variáveis, nada mais, né? Então, esses dados serão copiados numa máquina que o pesquisador vai utilizar, e ele só utiliza aquela máquina todo o período que ele fica lá, né? Então, como eu falei, não tem acesso à internet, não tem nada, é só o computador, né? Então é bem restrito mesmo, tá? Então, eu compartilho essa experiência, caso alguém precise ou tenha, né, aí busque fazer alguma pesquisa nesse sentido. E também aqui aproveito para compartilhar também a experiência que eu tive no período do doutorado, com a Academia de Doutorado LALIX, de PIMES, em 2019, que foi uma participação nessa academia de doutorado que eu não conhecia, né? Depois eu fiquei sabendo que isso é mais comum, principalmente na Europa, você tem muitas essas academias, né, de mestrado e doutorado. Então, o LALIX tem feito aí as academias de maestria também. Agora, esse ano teve de maestria, não teve de doutorado. E aí, no lugar, né, também fizeram o seminário, que foi o que eu participei esse ano. A academia de doutorado, como funciona? Manda-se o projeto, né, da tese, ou no caso da academia de maestria, o projeto da dissertação, vai ser selecionado dentre os pesquisadores, né, nesse caso aqui da América Latina, porque o LALIX é um grupo de pesquisa em inovação, ciência e tecnologia, basicamente, e aí com participantes da América Latina e Caribe, tá? Então, ali, né, na academia de doutorado, tínhamos pesquisadores do Brasil, da Argentina, na sua grande maioria, mas tinha também do México, da Venezuela, Colômbia, enfim. Agora, esse ano que teve o de maestria, estava mais diversificado, tinha de quase todos os países aqui da América Latina. Eu não participei, mas tive a oportunidade de conhecê-los aí no seminário LALIX. Então, como eu falei, se também vocês tiverem interesse, né, aí no próximo ano vai ter, ainda não sei qual o país que vai ser, né? O de 2019 foi na Argentina e o seminário esse ano foi no Paraguai, tá? Então, algumas experiências que eu achei interessante, talvez que vocês possam aí também se interessar.
Tá? Nessa foto embaixo, os participantes da academia de doutorado, juntamente com os professores, técnicos que estavam, né? Alguns brasileiros e os demais aí de vários países. A maioria era da Argentina porque, né, foi feito lá. A foto do centro foi apresentando o meu projeto, né, da tese. Então, como eu falei, manda-se o projeto da tese ou de mestrado, é avaliado, aprovado, e no dia lá, né, na apresentação, é apresentado, mas o diferencial é que acadêmico ali do grupo lê previamente para fazer apontamentos e um professor ou técnico também. Então, é como se fosse uma banca. É importante, para mim foi muito bom, mesmo que depois eu tive que fazer uma alteração no meu projeto, mas foi importante porque teve algumas considerações bem legais que eu pude aproveitar depois e incluí-las no meu projeto da tese, que depois teve que mudar, mas enfim. E esse ano, então, eu apresentei um pôster, né, no seminário LALIX, que aí já é uma ideia de um artigo, juntamente com o professor Jandir, né, que é sobre a heterogeneidade estrutural, mas aí para o sul do país, na faixa de fronteira e regiões imediatas, que é, então, basicamente, aí a nossa proposta aí de pesquisa do pós-doutorado. Tá? E aqui, compartilhar também um pouco com vocês já as publicações que esses 2 capítulos que eu apresentei para vocês da minha tese já estão aí disponíveis. Né? Eu apresentei a primeira parte no encontro de Rede PIMES, que é também um grupo que participa aí do LALIX, né? Que foi aí remoto em 2021, um pouco depois da minha defesa de doutorado. E a participação também na ANPEC com o último capítulo, que é o que eu não apresentei aqui para vocês, que ainda não, só foi apresentado na ANPEC, ainda não publiquei em periódicos. E as revistas aí, né, que eu a revista PIMES, Inovação e Desenvolvimento, contém a primeira parte, mais descritiva, essa já está publicada, e a segunda parte ali da análise da decomposição, né, tudo indica que será publicado na revista Economia e Sociedade. Então, também as duas são As, né? A primeira também, ela é uma A4, e a revista Economia e Sociedade, ela é uma A2. Né? Então, aí também foi já o resultado aí da tese. Né? Então, eu compartilho com vocês essas experiências, e se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, fico à disposição, e já agradeço aí por terem me ouvido. Mariana, falou ali das indústrias de grande porte que tiveram uma redução na produtividade. Você chegou a ver o motivo dessa redução na produtividade? Então, pelo método, a gente não consegue ter o porquê, né? Então, o porquê a gente percebe que mais no sentido da conjuntura, o que a gente percebe que é mais no sentido do aumento da produtividade das pequenas e médias, foram principalmente as políticas ali mais direcionadas, né? Ali teve várias políticas que, tanto 2008, 2014, então a gente percebe que pode ser um efeito dessas políticas, não foi o objetivo da tese fazer essa relação, mas a gente entende que seria isso. E as grandes é uma própria questão da movimentação setorial entre elas, que a gente percebe uma questão do movimento de setores que eram mais produtivos, e essa mão de obra acaba migrando, e aí isso a gente consegue ver pela decomposição, né? Que foi para algumas atividades, alguns setores menos produtivos. Isso a gente conseguiu um pouco captar. Mas, assim, mais especificamente, né? Não, o método ele é um pouco limitado. Continuando, de certa forma, na mesma direção da pergunta do professor Cristiano, você fez alguma análise regionalizando por grandes regiões? Não. Essa era uma proposta minha, mas aí a minha orientadora também não. E aí seria muita coisa, a gente achou que não, já sairia um pouco o foco. Aí talvez agora, no pós-doc, quem sabe a gente consegue pelo menos fazer um pouco mais para a faixa de fronteira. Aí. Vamos ver se a gente consegue fazer. Essa é a ideia, né? Mas ainda não fiz por grande. Eu tenho alguns dados que da minha tabulação especial eu tenho por região. Por grande região. Quem sabe? Deve ter diferenças, né? Com certeza, imagino que sim, né? Mas
Vamos ver aí nas próximas pesquisas. Você já elaborou alguma hipótese sobre aquela questão do seu pertenção fazer na parte da fronteira? Eu já fiz um trabalho, né? Eu e o professor Gentil já enviamos aí para o CIDER, estamos aguardando se vai ser aceito, né? Mas a gente está verificando justamente isso, se tem uma diferença de produtividade entre essas regiões. Essa seria o objetivo do trabalho, né? Verificar se tem essa heterogeneidade, porque a heterogeneidade seria essa diferença entre a produtividade, né? Pelo menos é o que a gente está tentando captar através da produtividade do trabalho. É claro que tem também outras formas ali, enfim, mas a mais utilizada seria para verificar a heterogeneidade estrutural é a produtividade, né? E a mais comum também é a produtividade do trabalho, que daí também relaciona essas questões, né, da mão de obra, né, onde está mais alocado. Também a gente sabe que tem algumas questões mais técnicas, que é por conta de que alguns setores, eles acabam empregando menos porque tem uma tecnologia maior, né? Então, isso também, muitas vezes, não pode ter algum viés, enfim, mas agora a gente está tentando captar essa diferença das regiões, né? Aí, no caso, eu não estou trabalhando mais só com a indústria, né? A gente fez uma análise por setor, por grande setor, né? O primário, ou ali agropecuária, indústria e serviços. Então, agora, não, né, da tese, ficou só a indústria de transformação. Tem uma coisa estranha nesse negócio da produtividade, do trabalho, porque, às vezes, uma inovação aumenta a produtividade de alguns setores, mas a produtividade média cai. Porque quando aumenta a produtividade de algum setor, eu vou demitir, por exemplo, quando eu tenho uma inovação no setor, geralmente aumenta a produtividade por queda, pela diminuição da relação de trabalhador por capital, né? Então, por exemplo, eu diminuo a quantidade de trabalhador em relação ao capital, porque a produtividade do trabalho aumenta. Então, eu vou demitir alguns trabalhadores porque aumentou a produtividade, não preciso mais daqueles caras. E esses caras vão trabalhar em setores menos produtivos. Então, você tem uma inovação que aumentou a produtividade de alguns setores, mas como eles saíram e foram trabalhar em setores menos produtivos, a média cai. Então é isso que Pode ser que alguma coisa vá nessa coisa de explicar um pouco isso que o Cristiano... A gente foi levantado algumas questões também na defesa em relação a isso, como eu falei, né, o indicador não seria o mais, digamos assim, perfeito, né? Porque até a questão, ali pelo número de trabalhadores, o indicado seria talvez as horas, né? Só que a gente não tem essa, né, acessível, e também às vezes a questão do período, a gente não consegue ter essa disponibilidade de dados, né? Mas a literatura coloca que o ideal seria, né, não o número de trabalhadores também, para tentar diminuir um pouco essa questão, né? Mas é o que, digamos, é o que a gente tem disponível, então a gente vai tentando auxiliar, né? Mas sim, tem algumas questões aí que precisam também ser colocadas, né? Obrigada pelo comentário. Obrigada, gente. Ligeiro e rasteiro. Só fazer 2 comentários, se você me permite. Né? Claro. A primeira da escola doutoral, pessoal. Então, nós temos no Sul uma escola doutoral que era a formação do Unijuí. Isso é uma escola de inverno, não sei se já conversaram contigo sobre isso. A Unijuí é o Unisc. Eu participei de uma que me convidaram para ir fazer uma fala e participar da atividade. Após a pandemia, eu não sei como é que ficou essa situação, né? Eu estava na segunda edição, que é isso que ela falou, né? Algo muito comum na América do Norte. Eu, quando fazia doutorado, participei de uma no Canadá e uma outra que foi na França, na Associação de Ciência Regional. Eu lembro que um dia eu cheguei lá no prédio, o coordenador da ciência me chamou para uma conversa e falou: cara, tu tá com tempo, você vai me estocar serviço, né? Aí eu comecei a desenrolar com ele, ele disse: não, é para ir na França. Eu disse: não, se eu tiver, eu já vou projeto agora. Ele cortou. Para outros recursos, né, pessoal, um país que valoriza muito a ciência e a inovação. Mas, em um tempo, nós chegaremos a esse patamar, com certeza. Então, a escola doutoral é uma experiência muito interessante,
além de você conviver com pessoas que estão fazendo uma pesquisa, também essa experiência de metodologia de pesquisa, para que eu nem digo seguro. Acho que vale a pena, uma experiência interessante. Tá? O segundo comentário com relação à faixa de fronteira, pessoal. Por incrível que pareça, não sei se vocês sabem, nós temos uma faixa de fronteira no Brasil, que é um conceito muito particular do Brasil. E a faixa de fronteira ela é dividida em 3 arcos. A gente começa ali na divisa do Paraná, né, com Mato Grosso, se estende até lá o Chuí. E por incrível que pareça, não tem muitos estudos sobre a faixa de fronteira. Então foi algo que nós começamos a fazer. Acho que o pessoal até da demografia que estudava um pouco mais da faixa de fronteira por conta da ocupação e das fronteiras agrícolas. E nós começamos a fazer isso e aqui na UniOeste Toledo foi feito o plano de desenvolvimento integrado da faixa de fronteira. Os recursos também foram investidos nesse prédio, né, que vocês estão aqui usando. E ontem, no jornal, estava lendo o jornal, eu vi que retornaram o pedido. Tomaram essa discussão da faixa de fronteira, reavaliar o pedido, que foi esquecido, revedado, quem sabe, né, se volta de novo para nota essa análise do pedido. Isso foi muito positivo, porque, apesar de não ter essa discussão no Brasil, nós começamos a fazer os estudos, agora o Ariane estudando a faixa de fronteira, as regiões geográficas imediatas e intermediárias ao longo da faixa de fronteira, as metrópoles ao longo da faixa de fronteira. Teve até um livro aí que foi feito pelos alunos, que é o Surgimento do Jornal Fronteiriço do Brasil. Então, eu acredito que hoje, com relação à faixa de fronteira, nós estamos na vanguarda. É muito importante a gente sempre manter essa vanguarda, porque, quando menos espera, surgem as oportunidades. Pessoal, mais alguma pergunta aí, Ariane? Então, eu agradeço a colaboração de todos e a presença. Quando que é a próxima aí, Roger? Agosto. Agosto? Nossa, agora tem Super. Tem Sober, tem Ampec, né? A Sober é o estoque, né? E estamos vendo em agosto novamente. Até a data em agosto, Roger? Te aviso aí, Pedro. Então, está em tema. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma salva de palmas aí também.